Fala aí galera, beleza? Aí estreando um novo acessório, uma nova ferramenta aí de trabalho. Eu tô gravando com a GoPro Hero 3, câmerazinha antiguinha, mas eu comprei um microfoninho pra ela. Nossa, acho que já tem, sei lá, uns 8 meses, se não mais. E só agora eu tô conseguindo usar. Mas enfim, qual que é o foco do vídeo hoje? Se tem um assunto que gera grande polêmica, principalmente em todos os âmbitos, né? Para todas as motos, carros, seja lá o que for, se tem algo que gera polêmica é sempre a questão de consumo. Com a R3 e a MT-03, essa polêmica ela é ainda maior, que essa moto aqui é muito injustiçada em relação a consumo, tá? A galera reclama, fala que é uma 300, como pode uma 300 gastar tanto, e que não conseguem fazer média aí acima de 14, 15 por litro, tá? Eu não sei como tá saindo o vídeo, mas eu dei uma aproximada aqui. Vocês reparam que a minha moto tá com o painel no consumo instantâneo, certo? Eu vou pegar a estrada agora. A ideia minha é falar justamente do consumo da moto na estrada, porque as reclamações são justamente do consumo na estrada, falando que mesmo na estrada a moto não passa aí dos seus 14, 15 km por litro. Então é o seguinte, apenas para questão de ilustração, se a gente der uma olhada aqui no meu painel, ó, esse aqui é a média de consumo. A minha tá marcando 23 km por litro, certo? Eu andei até agora 174,2 km e fez essa média. O que eu vou fazer? Eu só vou esperar passar esse trânsito aqui, porque tem muito movimento de carro, muito movimento de moto. Eu não quero me atrapalhar e nem atrapalhar ninguém. Mas assim que eu tiver com a estrada um pouco mais livre, eu vou zerar o odômetro parcial e vou zerar o consumo dela, né? A média de consumo. Então, aí quando eu chegar em casa, depois de aproximadamente 60 km, vocês vão ver qual média que ela tá marcando, tá? Lembrando que agora ela tá apontando aí na casa dos 23. Então é assim, ó. Depois dessa curva aqui, ó, eu vou zerar então. Ó, consumo, a média de consumo 23. Eu zerei, certo? E agora eu vou zerar o trip 2 aqui, né, que é o odômetro parcial 2. Aí no final vocês vão ver quantos quilômetros eu andei e qual foi o consumo médio da moto. Na estrada, só para questão de ilustração também, eu gosto de andar sempre com consumo instantâneo. Por quê? Porque eu sou mão de vaca, porque assim é fácil de testar o consumo da moto, é fácil de fazer um consumo melhor? Não, porque você começa a avaliar quando você está forçando demais uma marcha, quando você está tendo um excesso de giro. Então você consegue dosar melhor a aceleração e troca de marcha da moto, certo? Então, por exemplo, eu estou numa subida, eu estou vendo que eu mantenho uma quinta marcha e o consumo da moto está despencando, pô, eu vou reduzir essa marcha e assim por diante. Eu vou evitar de falar agora, porque daqui até minha casa, na velocidade de cruzeiro, eu vou demorar cerca de 1 hora para chegar com esse trânsito. E eu não vou deixar aqui ficar 1 hora falando para vocês a viagem toda, né? Então eu vou gravar durante o trajeto todo, vou acelerar o vídeo em grande parte dele, e aí depois a gente
assim que eu chegar em casa eu vou mostrar para vocês como que ficou a questão do consumo da moto, tá? Eu vou convidar vocês para reparar sempre no velocímetro e na questão do consumo parcial, e vocês vão ver a velocidade que eu tô andando e o quanto a moto tá fazendo instantaneamente, tá ok? Então é isso aí, galera. Vamos curtir um pouquinho da viagem aí. Espero que vocês gostem dessa nova forma de vídeo. Galera, uma coisa que me veio na cabeça agora, vou pedir para vocês ficarem até o final do vídeo, porque junto com o resultado do consumo da moto, eu vou explicar o porquê que a moto tem esse resultado de consumo, qual é a melhor forma de você dirigir a moto. E isso eu não estou falando exclusivamente da R3, tá? Eu tô trazendo essas experiências de todas as motos que eu já tive em praticamente 20 anos aí de habilitação, tá, galera? Então segura até o final, vou fazer o possível para o vídeo não ficar chato, não ficar muito extenso, tá? E sigam acompanhando.
galera, voltando aqui, é o seguinte, como eu disse, a minha GoPro é uma Hero 3, ela é bem antiguinha já, a imagem dela é bem opaca, ela não tem recurso noturno, e para ajudar, recentemente eu derrubei ela no chão, uma altura mínima, eu acho que nem uns 2 centímetros, mas fez uma marquinha na lente. Então pode ser que esse vídeo tenha ficado um pouco embaçado. Mas o que eu quero mostrar para vocês ao final desse vídeo é que a R3 não é uma moto gastona, não é uma moto super gastona, na verdade, como o pessoal diz. Mas é claro que tudo varia da forma como o piloto dirige, do tipo de estrada que ele está seguindo, depende também do trânsito, depende da temperatura, tudo de pressão dos pneus, lubrificação do kit em relação, tudo isso influencia no consumo da moto. Não sei se vocês conseguem reparar pelo vídeo, mas essa estrada que eu tô, ela é uma estrada muito boa. Ela tem muitos pontos retos, planos, mas ela também tem muito ponto de aclive e declive. Nada numa inclinação absurda, mas existem subidas longas. Como por exemplo agora aqui, ó, vou sair de trás da Ranger para vocês enxergarem. Eu tô numa descida, mas se vocês estiverem enxergando as lanternas do carro na frente, vocês vão ver que a partir de agora ela já começa a subir e essa subida vai até lá em cima. E o que eu faço para ter economia de combustível? Vamos lá, vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, e não menos importante, é uma gasolina de boa qualidade. Isso é primordial. Lembrando que eu estou abastecido hoje, tá? Com gasolina comum Shell, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu não estou usando aditivada. Em outro vídeo eu explico para vocês o porquê eu não uso aditivada, tá? O segundo ponto para ter uma boa economia, calibragem de pneu sempre conforme recomendado no manual. Terceiro ponto, kit conjunto de relação sempre limpo e lubrificado. Com isso, além de você economizar combustível, você vai fazer o seu kit de relação durar muito mais. Agora os toques de pilotagem. Por exemplo, eu estou numa reta agora a 110 km por hora, fazendo consumo instantâneo de 34,6. Eu comecei a subir levemente, eu tive que torcer um pouquinho mais o cabo, o consumo já caiu para 25, 24. E agora no morro vai cair mais ainda porque eu vou querer manter a velocidade. Olha lá, caiu para 21, 19 e a velocidade constante em 113. Tá? Depois desse ponto eu vou ter um ponto de declive, ou seja, de descida. Eu vou manter a mesma velocidade, mas por conta da descida, do meu peso, do peso da moto e da baixa necessidade de combustível, porque a misturar combustível vai ficar menor, vamos assim dizer, ó, eu mantenho aí a casa dos 110 e o consumo tá variando aí entre 34, 38, tá vendo? 110 eu tô a 38,3. Agora eu vou subir, isso vai cair e assim por diante durante toda a viagem. Então qual que é o segredo? Nessa estrada eu não preciso reduzir marcha, a menos que o trânsito diminua muito. Então eu vou dosando sempre na mão direita, no acelerador. É um morro maiorzinho, eu vou abrir um pouco mais o acelerador, vou manter a velocidade, o consumo vai cair um pouco.
Em contrapartida, se eu mantive essa velocidade, ou pelo menos deixei próximo a isso, a hora que eu estiver numa reta ou numa descida, eu vou exigir muito menos do acelerador. O acelerador, o que ele controla? De um grosso modo, ele controla a abertura do corpo de borboletas. É com a abertura do acelerador que eu vou mandar para o meu corpo de borboleta se ele vai abrir mais ou menos, e com isso se ele vai aspirar mais ou menos ar para o motor. Lembrando que quanto mais ar o motor aspira, mais combustível é necessário para deixar a mistura sempre no ponto ideal. A gente chama de mistura estequiométrica, tá? Então, quando a gente está num morro, na subida, você abre mais o acelerador, entra mais ar, entra mais combustível. Se você mantém esse acelerador constante, numa reta ou numa descida, você vai voltando ele, ou seja, você vai fechando o acelerador de forma gradativa, de modo que a velocidade continue constante, automaticamente você já vai ter um maior consumo. Aliás, você vai ter um menor consumo de combustível e uma maior economia, porque você vai estar mantendo a mesma velocidade com muito menos abertura de corpo de borboleta, ou, portanto, com muito menos exigência de combustível. E veja um detalhe dessa descida. Ó, eu estou a 111, 112, 113 e eu vou tirar a mão um breve momento só para vocês verem. Vou tirar 100% da mão. Ó, consumo caiu para 40 km por litro. Essa moto não marca menos do que isso, tá? Mas isso é uma questão de marcação, isso pouco influencia. O que é esses 40? Quer dizer que o consumo de combustível nesse momento está zerado. Ou seja, a injeção eletrônica não está injetando combustível para dentro do motor. Porque naquele momento, como você não está exigindo do acelerador, a moto ela está andando de uma forma constante, sem a exigência do acelerador, e por isso ela corta. É difícil de explicar sem ser muito técnico, mas eu estou explicando a grosso modo. Esse sistema, toda a moto e todo carro que são gerenciados por injeção eletrônica, eles têm esse sistema que se chama cut-off. Simplesmente ele corta o bico, ele corta a pulsação do bico injetor e para de injetar combustível. Então aquela galera que solta carro na banguela para economizar combustível, na verdade eles não estão economizando e ainda está gerando um problema para o veículo, mas também não vem ao caso eu falar agora, senão vai ficar muito extenso. Então a partir do momento que quanto mínimo você exigir do acelerador, menos combustível vai ser gerado, menor vai ser o consumo. Outra coisa que faz gerar muito gasto, muito consumo, é você acelerar demais, ter uma oscilação muito grande na aceleração. Uma hora você está com o giro lá no 11, aí outra hora você está com o giro aqui no 5, no 4. Se você reparar, mesmo com o vídeo acelerado, a viagem inteira eu mantive a faixa de rotação entre os 6 a 8, ficando na maior parte do tempo no 7. Essa aceleração desnecessária também aumenta o combustível. Então são esses pequenos detalhes que você tomando cuidado na hora de dirigir, que você vai ter um melhor consumo de combustível. E isso, como eu disse no começo, não só na R3, não só na MT-03, mas em qualquer outra moto, em qualquer outro carro que sejam equipados com injeção eletrônica.
Vamos lá então, mostrar pra vocês. Ó, eu acho que vai direto pro consumo médio. Tá aí, galera, ó. Consumo médio 27,4 km por litro. Tá ruim, galera? Tá ruim para uma moto 300, quase 30 km por litro? Não tá, né? E vamos lá. Ó, a minha viagem 53,5 km. Então, em 53 km, a minha moto fez uma média de 27 km por litro. Então, não tem muito segredo, galera. Se vocês avaliarem pelo vídeo, você vai ver que eu não sou nenhum tiozão dirigindo. Eu só tô mantendo a média, né, de velocidade entre 100 e 110, algumas poucas esticadas para 120 e 130 para questão de ultrapassagem. Vocês repararem, eu dei umas boas costuradas no trânsito. Então é assim, para uso diário, para viagem, para trabalho, é a moto ideal? Óbvio que não, porque é uma moto esportiva, como eu já disse para vocês. Mas para quem quer ter o melhor dos dois mundos, ou seja, você não tem condições de ter uma 4 cilindros, uma moto de maior cilindrada que seja, independente da marca e da quantidade de cilindros, a R3 é uma moto que ela une o útil ao agradável. Ela é uma moto que me leva para o trabalho com segurança, porque eu tenho força para ultrapassagem, eu tenho força para poder sair da frente dos caminhões, que quem anda de moto sofre muito com isso. É uma moto que eu posso pegar o fim de semana, botar um par de Super Corsa e correr em qualquer autódromo, num track day, e eu simplesmente posso pegar minha esposa ou meus filhos e sair para dar um rolê. Enfim, é uma moto versátil, apesar de ser uma moto esportiva. Eu já tive moto grande, e quando você fica dependente da moto grande só para esse tipo de uso, para trabalho, para rotina dia a dia, ela acaba ficando inviável. A R3 não, ela une o melhor dos dois mundos. Então é isso, galera, não é uma moto gastona, ela cumpre o que promete, sendo uma esportiva que chega até 200 km por hora, original, tá? Sem nenhum tipo de remap, sem nenhum tipo de upgrade. E é uma moto que, usando de forma dócil, usando, vamos aí dizer, os limites de velocidade, é uma moto econômica dentro da categoria dela. Pega aí uma CB300 que tem injeção eletrônica e é monocilíndrica, o consumo é igual, se não pior. Por ter menos torque, você precisa exigir mais dela. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou editar com bastante carinho. E qualquer dúvida, deixa aí seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos aí. Valeu!